Mas aí me conta, o que que vai acontecer no dia 15 de fevereiro de 2024? Você saiu para ir trabalhar, como foi isso? Final de ano eu estava trabalhando home office em casa, Tá. e eu tinha que começar a trabalhar às 9h. Eu trabalhava das 9h às 17h. Aí eu falei assim: "Eu vou treinar cedo para 9h eu já estar em casa", porque de noite eu tinha medo de sair de Uhum, noite, porque lá onde eu moro, na rua tem umas uhum. luzes assim, mas tinha lugares que não clareava, então ficava breu. Ou seja, não tem iluminação, olha só. Agora mudou lá a iluminação, que agora tá tudo claro, mas nessa época não estava claro. E eu tinha medo, eu já tinha medo. Eu sempre tive medo de algo acontecer comigo. Eu acho que toda mulher tem esse instinto de que possa acontecer algo, porque o que mais a gente vê hoje, se a gente for ligar a televisão, ver o jornal, o que mais vejo é isso. Sim, Tanto que parece que depois que aconteceu isso comigo, o que eu mais tô vendo é isso. E eu procuro não ver, porque isso me deixa muito mal. Porque a gente começa a ver que parece que quanto mais tempo tá passando, mais as coisas estão acontecendo e parece que ninguém tá tentando resolver, tentando ajudar, mudar porque isso. eu não me sinto protegida. E é verdade, falta Nem de proteção. nem da minha casa eu me sinto protegida, eu tenho medo. E é horrível viver assim, Tainara. Aí eu fico perguntando: "Nossa, mas tem esse tipo de lei, mas eu não vejo nada disso funcionar". E isso me deixa muito mal. Porque aí eu penso: "Se eu já não tenho proteção, meu filho não tem proteção, meus pais não têm proteção, a gente vive no que mundo que a gente vive?". E era para ser tudo tranquilo, né, porque a gente está falando de uma cidade pequena, no interior de São Paulo, era para ser uma cidade tranquila. E Hoje eu aí tenho medo até dos meus vizinhos. mas me conta, você estava saindo da academia, é isso? Eu estava indo, Indo para academia, porque eu tinha que estar em casa às 9h tá. para começar a trabalhar, então eu falei assim: "Eu vou sair de casa em torno umas 5 e pouco, para me chegar na academia umas 6h, porque eu não centro a academia, então eu ia a pé, eu passava por todos os tipos de bairro que você imaginar até eu chegar no centro, e eu ia a pé. Só que lá tinha um mercado, no meu retorno de passagem, tinha um mercado. E eu sempre falava para o meu amigo, que eu ia com um amigo. Eu saía da minha casa e ia encontrar meu amigo no bairro de São José, que é onde essa pessoa que fez isso comigo morava. Tinha um mercado. Então eu falei: "Você me espera lá até eu sair de casa, espera lá que de lá eu ia com ele". Então eu só ia até o meu bairro a pé. Lá eu encontrava ele e ia, que aí eu me sentia mais segura, porque eu não Uhum. queria ir sozinha também cedo. Falei: "Então vamos comigo", porque eu não tenho medo de ir sozinha. E de noite tenho medo também, porque sempre ele ia embora no percurso e eu ia no outro, então eu ia andar um percurso sozinha, e eu tinha medo. Aí ele pegou e falou assim: "Tá bom, então vamos". Aí a gente começou a ir, eu comecei a ir nesse horário. Sempre saía no mesmo horário, sempre andava no mesmo lugar, meu caminho sempre foi o mesmo. E comecei a treinar cedo. Nesse dia estava chovendo, meu filho já tinha ido para a escola, mas eu não tinha visto ele. Quer dizer, ele estava dormindo ainda. Meu filho estava dormindo, meu pai eu acho que estava dormindo e minha mãe estava na janela. Aí eu fui, me arrumei, minha mãe viu passando na janela, falei: "Tchau, mãe", e avisei meu amigo que eu estava saindo de casa. Falei: "Me espera que eu já estou saindo". Enquanto eu saía, descia, ele descia a rua pra gente se encontrar. Então eu falei: "Ó, pode sair, pode descer que eu já estou saindo". Ele falou: "Tá bom". E nisso eu guardava o celular. Eu sempre fui uma menina assim, eu vivia no meu mundo. Eu tinha medo das coisas, mas eu não imagina a gente não imagina que vai acontecer. Então, eu andava rápido, só que eu colocava um fone de ouvido, colocava uma música, colocava uma blusa comprida, colocava a touca e ia, e andava rápido. E eu nunca via quem passava do meu lado. Eu via, tipo, se tinha alguém a pé na minha direção, mas, tipo assim, passou um carro, eu vou olhar, o carro passou, eu vou ficar. Eu nunca fui de prestar atenção nas Uhum. coisas. E nesse dia coloquei a minha blusa, fone de ouvido e fui, fazendo o mesmo caminho que eu sempre fazia. Quando eu apontei, ele estava tipo no final da rua, que eu já ia pegar outra rua, porque como eu moro no alto, eu ia descendo. Então eu sempre pegava uma rua que já estava indo assim, depois ia pegando assim. Quando eu apontei na rua aqui,
eu já vi ele lá do outro lado, que eu apontei, só que ele estava desse lado em pé e tinha um carro desse lado aqui. Eu não associei, eu não lembro se o carro passou, não lembro, eu não sei, eu não vi. Eu ia no meu mundo ali. Não ver se o carro passa, se ele passou por mim várias vezes, esperando ver que rua que eu ia entrar para ele parar. Tinha um carro desse lá e ele desse. Na hora que eu apontei, ele estava em pé. Aí ele me viu. Eu apontei, ele olhou, me viu e continuou mexendo no celular. Eu vi que ele fez isso. Tudo bem. Falei, ali descia um ônibus e estava chovendo. Falei assim, ele deve estar esperando o ônibus e ficou desse lado da rua ali para parar ali. Tá ali. Tudo bem. Olhei e continuei reto. Como eu estava com uma touca, eu sempre era blusa grandona, então eu colocava a touca. E a touca, ela meio que tampa a sua visão dos capuz, lados. isso. Tampa a sua visão do lado. Coloquei no bolso e fui. Na hora que eu cheguei na porta do carro, ele já estava aqui. Ele já tinha atravessado a rua, já estava aqui do meu lado. Aqui, ó. Só que ele colocou uma faca aqui no meu quadril. A faca era do tamanho do meu quadril. Ela era vermelha, toda personalizada. Aí ele colocou a faca aqui, mas eu não olhei para baixo, eu olhei para ele, porque eu vi ele falando com a boca, né? Que eu tava com fone de ouvido. Aí eu fui e tirei. Foi onde eu tirei o fone de ouvido. Ele já pegou com a faca aqui, já me empurrando, abriu a porta. Falei, dentro do carro agora. E ele estava muito, muito nervoso, muito alterado, muito acelerado. Aí ele me jogou dentro do carro, já correu, atravessou, entrou dentro do carro, deu a volta. E assim, eu não tive reação nenhuma. Hoje eu me culpo muito por isso, porque eu não. Ele era menor que eu tinha conseguido fazer alguma coisa. E minha reação foi ficar quieta. E eu lembro que eu estava com outro fone de ouvido, na hora que eu fui tirar o fone de ouvido, ele falou assim: o que você está fazendo? Fica quieta, não se mexe. Só que ele ficava com a faca aqui, e ele dirigindo, e a faca aqui, e ele falando comigo. Aí eu falei: não, eu só vou tirar o fone de ouvido, mostrava o fone de ouvido. Aí eu falava: posso pegar a bolsa para guardar o fone? Aí ele fazia assim, aí eu abria, fazia assim, que eu estava fazendo assim. Só que a primeira coisa que ele fez, quando eu entrei dentro do carro, foi pegar meu celular. Ele falou assim: coloca o celular no modo avião. Eu até brinquei com ele, falei: não, meu celular não, eu nem tinha terminado de pagar. Aí ele pegou e falou assim: coloca logo seu celular no modo de avião e me dá. Eu fui, coloquei, dei para ele. Ele já escondeu o celular. E na trajetória até ele parar, ele foi conversando comigo. Ele falou assim: onde você mora? Quantos anos você tem? Você luta? Aí eu fui respondendo ele. Aí ele falou assim: você tá com medo? Aí eu peguei e falei assim: com medo do quê? O que você vai fazer comigo? Eu não sei o que você quer fazer comigo. Aí ele falou assim: mas você não sabe? Você não tem nem ideia? Eu falei: não, o que você quer? Aí ele falou assim: eu quero você. Aí nisso a gente já chegou no ponto que ele parou. E assim, ele sabia muito bem onde me levar. Ele não ficou procurando um lugar para fazer o que ele ia fazer. Ele foi diretamente no lugar que ele queria. Que era o lugar, possivelmente, que ele já conhecia também. Aí ele pegou as coisas que estavam na minha bolsa, já tirou assim e falou assim: tira a roupa. Aí eu fui, tirei a roupa e ele sempre com a faca. E eu tinha muito medo. Mas eu achava que ele não ia fazer o que ele fez. Depois que aconteceu as coisas comigo, que eu fui meio que aprofundar, que a maioria das pessoas, quando faz isso, tira a vida da pessoa, né? Aí eu fui, tirei a roupa. Aí ele falou assim: vai pro banco de trás e fica de 4. E ele com a faca. Aí eu fui, fiquei de 4, ele deixou a faca assim do meu lado. E aí ele começou a fazer as coisas comigo. Nisso, ele veio me enforcar. E como eu estava distante, ele pegou a mão dele, colocou aqui e começou a me puxar até o meu corpo encostar no corpo dele. Porque quando eu encostei no corpo dele, eu não tinha mais movimentação. Aí foi quando eu desmaiei pela primeira vez. Nessa que eu desmaiei, eu não sei quanto tempo fiquei desmaiada. E ele me jogou lá. Eu estava de joelhos assim e eu estava jogada. E eu lembro que eu estava assim, meu cabelo estava tudo assim,
No tudo banco do aqui, no carro. banco do carro atrás. E ele afundou os dois bancos, né? Que dá pra você sentar, que tem como você deitar a parte, né? E ficou Uhum. no meio. E eu vi que ele tava mexendo no celular, não sei se era o meu. E ele tava assim, eu lá, desmaiada. Só que quando eu acordei desorientada. Uhum. Eu não passou na minha cabeça nada daquilo que estava acontecendo. Só foi voltar a vir na minha memória quando eu olhei para cima e vi o teto do carro, porque para mim eu estava acordando na minha casa. Eu vi o teto do carro, aí começou a vir a lembrança. Aí eu olhei para trás, nisso que eu olhei para trás, ele viu que eu acordei. Aí ele já veio assim me enforcar. E foi muito rápido, porque quando ele veio assim, ele já me jogou, já encostei Tentando nele. te dar um mata-leão. Eu já encostei nele de novo. Aí eu falei, eu pensei, né? Não sei nem como eu pensei. Eu vou desmaiar de novo, porque eu vi aquela sensação que eu ia desmaiar de novo. E eu não consegui me mexer, eu falei, vou fingir que eu já desmaiei. Aí foi quando eu amoleci o corpo. Aí nessa que eu amoleci o corpo, ele já abriu a porta do carro, ele me arrastou por meio da rua e me deu o primeiro corte, a primeira facada que ele me deu. Eu senti a sensação do corte, o rasgo, sabe? Senti a sensação do corte, mas eu não senti muito sangue saindo. Aí ele veio no segundo corte, que foi o corte de 8 centímetros. Que aí eu senti o rasgo e já saía muito sangue, muito sangue. Nisso, ele já pegou, me arrastou, porque desse lado era terra, barranco, mato, que é onde ele deixou o carro. Aí no meio da rua ele fez isso. Aí ele me arrastou para o outro lado. Eu não sei se é porque estava chovendo, tinha um barranco e tinha um pouco de água descendo. Não era um rio, sabe? Era tipo um córrego. Uhum. Aí ele me jogou lá, só que ele não conseguiu me jogar lá. Porque como era barranco e eu estava pesada, ele foi me empurrando. Nisso que ele foi me empurrando, eu fui descendo no barranco. Aí eu só sentia as sensações e o barulho. Que eu estava com os olhos fechados. Em nenhum momento eu abri o olho. Eu fiquei da mesma forma que ele achou que eu estava, eu fiquei. Nisso, ele foi me empurrando, jogou todas as minhas coisas lá e estava aparecendo na minha cabeça, no barranco, assim. Ele veio com o pé dele e começou a socar na minha cabeça. Aí eu fui afundando. E fiquei no barranco. Fiquei assim no barranco. Aí eu tive a sensação de que ele... porque quando você vai andando assim na água, você vai sentindo uns barulhinhos, né? Uhum. Aí ele me jogou lá. Ele, um pouquinho mais pra frente, ele entrou dentro dessa aguinha e jogou alguma coisa. Que fez pluk. Eu escutei. Eu não sei se ele jogou a faca, porque até hoje a gente não achou a A faca. faca que ele tava, a faca vermelha. Não achou. Aí eu não sei se ele jogou isso ou se ele jogou isso no celular ou foi só meu celular. E aí ele saiu. Ele jogou, pluk. Aí eu fui escutando os passos dele. Aí ele abriu o carro. Ele entrou dentro do carro. Aí eu fui escutando o carro dele indo. Eu fui vendo que estava indo bem longe, né? Eu falei assim, agora eu vou levantar o rosto, só um pouco o rosto, para me saber a direção que ele está indo, para eu conseguir pedir ajuda. Aí eu levantei, olhei assim, aí eu vi ele indo. Aí eu abaixei. Por alguns segundos veio na minha cabeça de ficar lá. Não sair dali. Aí eu falei, não, eu preciso sair daqui. Aí eu fui colocar a mão no meu pescoço, porque eu não conseguia ver como é que tava meu pescoço. Aí coloquei a mão no meu pescoço, eu já não via minha mão, só via sangue. Aí fui colocar o outro, já tava coagulando sangue. Aí eu tentei enrolar minha calcinha, aí eu fiquei com falta de ar. Aí eu tentei só com o meu macacão, que eu tava com macacão pra ir treinar. Eu fui enrolando o macacão assim, só enrolar assim, apertar, mas mesmo assim eu fiquei com falta de ar. O que eu fiz? Eu segurei o macacão na mão, tinha um barranco. Peguei assim nos matinhos que tava lá e consegui subir. Coloquei o macacão no corpo e fui andando. Só que eu sentia meu coração batendo muito e minha respiração. Falta de ar. E eu tava assim, meu coração acelerado. E eu não tinha força.
Eu dava 2 passos, parecia que eu tinha corrido uma maratona e eu já cansava. Aí eu ia descansar, eu ficava assim e ficava pesando, me pesando, eu não conseguia ficar assim, eu tinha que deitar. Então eu pegava meu macacão, enrolava ele e deitava, porque se eu deitasse assim, tampava a minha respiração, não conseguia respirar. E ninguém passava para te ajudar? Não tinha ninguém lá. Lá é um breu onde você só vê a rua de terra e mato pros lados. Eu não escutava ninguém falar, não passou nenhum carro. Eu nunca fui para aquele lugar. E é perto da minha casa. Aquele lugar breu lá. E eu andava uns passos e caía no chão. E eu sempre deitava, eu colocava o macacão, porque eu não conseguia ficar assim, então eu tinha que ficar assim, para conseguir respirar. E já estava coagulando o sangue. E deitava lá, ficava deitada assim. Aí eu acordava, eu não sei se eu desmaiava, não sei quanto tempo eu ficava desmaiada. Eu acordava com um pingo caindo no meu rosto, que estava chovendo. Aí eu andava, ou eu andava em pé, ou eu andava ajoelhada, até eu não aguentar e caía de novo e ficava lá. Aí quando eu acordava, meu coração já estava mais calmo e eu conseguia controlar minha respiração. E foi assim que eu andei em torno de 1 quilômetro e 1,5 quilômetro. Meu Deus, você andou 1,5 quilômetro esfaqueada. Parava, voltava, a força continuava, caía e parava. Aí eu cheguei num ponto que tinha uma bifurcação, onde eu continuava reta, eu subia. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso, para onde é que eu vou? Preciso saber onde é que eu vou. E na minha cabeça, eu só queria chegar no asfalto, porque no asfalto tinha 2 pessoas que eu conhecia. Então eu sabia onde pedir ajuda. Lembrando que esse vídeo é apenas um corte. Para acessar o conteúdo completo, o link vai estar na descrição, no card ou na tela final. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva, deixe o seu like e acompanhe todos os nossos conteúdos aqui no canal.